Bem, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus e nós vamos meditar a palavra do Senhor. Queria cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pela internet, no seu trabalho, na sua residência. Que Deus possa abençoá-lo em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, vamos abri-la. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30. 1 Reis 18, 30. Vamos ler? Diz assim, olha: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? Por favor, os irmãos podem assentar. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, a palavra do Senhor no Velho Testamento, ela sempre liga o povo de Deus, o povo de Israel, ao seu rei. O povo se tornava aquilo que o rei era. Quando o rei se corrompia, o povo se corrompia. Quando o rei se afastava da presença do Senhor, o povo se afastava da presença do Senhor. Quando o rei se aproximava do Senhor, o povo se aproximava do Senhor. Porque o povo sempre seguiu o seu líder, sempre seguiu o seu rei. Quando Davi foi o rei de Israel, Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Davi era um adorador, e assim o povo passou a adorar o Senhor. Davi escreve o livro de Salmos, parte dele, Cânticos. Davi proporcionou um louvor e uma adoração ao Senhor de 24 horas. Onde estava a Arca da Aliança, ele manda trazer a Arca da Aliança. E onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor, Davi disse: aqui eu quero 24 horas de louvor. E o louvor era constante, era turnos. Chegavam pessoas e saíam pessoas, mas o louvor era incessante. Ele escreve salmos e leva o povo a adorar ao Senhor, e leva o povo a buscar ao Senhor e a quebrantar-se diante do Senhor. Depois de Davi vem Salomão. Salomão, com toda a sua sabedoria, escreveu o livro de Provérbios, de Eclesiastes, de Cantares, livros que levavam as pessoas a se tornarem sábias, a buscar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor. Livros que levavam homens a entender que as coisas deste mundo, desta vida, elas são passageiras, não são permanentes, mas levavam as pessoas a acreditar que servir ao Senhor e adorar ao Senhor, isso era algo eterno, que nós deveríamos não desprezar essas coisas. Mas depois começaram a vir reis que não incentivaram o povo a buscar ao Senhor, pelo contrário, se afastaram do Senhor, se esfriaram com relação ao Senhor, que deixaram de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor, e alguns deles passaram até a servir e adorar Baal. Alguns levantaram altares a Baal, outros levantaram postes ídolos, outros bosques. Enfim, se corromperam e levou o povo a se corromper juntamente com eles. Afastaram-se do Senhor, desprezaram a palavra do Senhor, deixaram a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, a lei do Senhor, deixaram de ouvir os profetas do Senhor e atender à voz do Senhor. Então, aquele povo que um dia o Senhor disse: eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Israel é o meu povo, Israel são os meus filhos. De repente aquele povo começa a se afastar do Senhor. De repente o coração daquele povo já não estava tão decidido a servir ao Senhor e adorar ao Senhor. Muitas vezes nós dividimos o nosso coração. Muitas pessoas creem em Deus, mas também creem em qualquer coisa. Se alguém diz a eles que se ele amarrar uma fita vermelha no pescoço, que aquilo vai ser bem sucedido, ele faz. Se alguém falar: você pula 3 passos para a esquerda e 2 para a direita, que você vai prosperar, lá vai o povo fazer tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes o coração do homem se divide com Deus. Por quê? Porque se nós guardamos a palavra do Senhor, porque se nós guardamos as promessas do Senhor: eu sou o Senhor teu Deus, eu abençoo o teu pão, eu abençoo a tua água, eu tiro de ti as tuas enfermidades. Quando nós podemos confiar que é Ele, por Ele nós nos movemos, nós existimos, nós somos, e tudo que fazemos vem dEle, tudo é por Ele, para Ele, e tudo aquilo que nós somos e fazemos, quem criou os céus e a terra, os ares, os mares, os céus e tudo que neles há, foi o Deus.
tudo é dele, tudo provém dele, tudo pertence a ele, e quando nós cremos que é ele que está no controle de tudo e de todas as coisas, nós não temos que temer nada, e não precisamos nada a mais. Quando Jesus disse assim: quem tem sede, vem a mim, porque eu te darei da água da vida, e quem beber desta água, nunca mais terá sede. Significa que não vai precisar de mais nada, não vai precisar de nenhum acréscimo, não precisa de mais nada. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, e aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. O que ele quis dizer com isso? Que não precisamos de nenhum complemento, que a nossa vida não precisa de ser completada e nem complementada com mais nada. Por quê? Porque quando Paulo clama ao Senhor e busca ao Senhor e invoca ao Senhor, porque dizia ele: eu tenho um espinho na minha carne, a saber, um mensageiro de Satanás, um bofeteador, e eu clamei ao Senhor, e eu clamei a ele dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. 3 vezes clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, e ele disse: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Então, porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aí Paulo disse: então quando eu estou fraco, eu reconheço que eu sou forte. Por quê? Porque o Senhor, quando eu não tenho forças, o Senhor me toma nos seus braços. Quando eu não consigo caminhar, Ele é aquele que me conduz, é aquele que me sustenta, é aquele que toma nos seus braços, é aquele, quando a ovelha, ela não tem mais forças, quando a ovelha está ferida, quando a ovelha, ela está ferida, machucada, o pastor, ele chega e derrama o óleo na sua ferida, e se ela não tem força para andar, para caminhar, ele a carrega nos seus braços e leva em segurança. Quando nós confiamos, foi assim que o rei Davi escreveu e disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu não tiver mais forças, Ele me carrega. Quando eu estou ferido, Ele me unge. Quando eu estou triste, Ele me consola. Quando eu preciso de alguma coisa, lá está o meu Senhor para me sustentar. Paulo disse: quando nós não sabemos mais como orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele conheceu a mente do Senhor, e sabe que a graça do Senhor, e a bondade do Senhor, e a misericórdia do Senhor, porque às vezes nós nos sentimos tão cansados, tão fracassados, tão abatidos. Às vezes nós vemos que a nossa volta, e nós entendemos que não temos mais chance nenhuma. Por quê? Porque as adversidades, os problemas, as aflições tomaram conta, nos cercaram, e a gente fala assim: olha, agora eu não tenho mais chance nenhuma, agora as minhas chances se acabaram, eu não vejo uma luz no fim do túnel, eu não vejo solução para esse problema, eu acho que esse problema não tem mais solução, eu acho que não existe mais saída. E quando a gente entende que não há mais saída, então o Senhor Jesus disse: não tenha medo, porque eu sou a porta. Quando você achar que não tem mais saída, Ele está lá, e Ele é a porta, Ele é a resposta para aquele que clama. Quando você achar que não tem mais fim da linha, já ouviu falar isso? Olha, fim da linha, eu não tenho mais para onde ir, porque eu cheguei no fim da linha. Então não temas, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Ele está dizendo: se eu sou o caminho, então você vai andar, porque o Senhor abre caminhos onde não existe, porque Ele é a resposta para aquele que confia e que espera nele. Se você está doente, Ele te sara. Se você está aflito, Ele te conforta. Se você cai, Ele te levanta. Mas muitas vezes, quando nós pensamos que, muitas pessoas acham até que ser justo, porque
O próprio rei Davi escreve isso. O próprio rei Davi disse assim: olha, por um instante, por um momento, eu estava tirando a conclusão que aquele que é injusto e aquele que não teme ao Senhor, por um momento me passou pela cabeça que eles são mais bem-sucedidos do que aqueles que amam a Deus, esperam em Deus e temem a Deus. Eu, por um momento, por um instante, porque às vezes a pessoa que mente, parece que ele se dá bem, né? Aí ele faz uma mentirinha aqui, ele escorrega, ele faz a outra ali, ele escorrega, ele faz outra mentirinha lá na frente, sai ileso, e ele dá outra escapadinha aqui porque ele mentiu, e aquele, né? Eu estava vendo esse dia, alguém disse assim, eu não sei quem inventou, ele disse, mas a pior frase que alguém já inventou para os brasileiros foram jeitinho brasileiro, né? Por quê? Porque o jeitinho brasileiro, sabe qual que é? É aquele que você mente, que você engana, que você trapassa, que você quebra todos os princípios e todos os mandamentos de Deus, e você fala assim, eu me dei bem porque Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, e quando você mente, quando você faz o que você quiser, e Deus é brasileiro, e ele fala assim, ele fecha o olho e fala assim, vale tudo, você faz o que eu quiser, e olha, no final dá tudo certo, tudo acaba em pizza. E Davi falou assim, por um momento eu pensei que isso até tinha algum significado, até que eu entrei no teu santuário, até que eu contemplei a tua presença e a tua santidade. Dá-se um jeitinho, você pode mentir, pode enganar, pode fraudar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas a palavra do Senhor diz com todas as letras, ele não herdará o reino dos céus. E o que adianta o homem, disse Jesus, ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua própria alma? E quando morre ainda, o mundo inteiro que ele ganhou, ele não ganha, mas não leva. Já viu esse negócio? Já viu essa frase? Ganhou, mas não levou. Ganhou o mundo inteiro, mas não levou. Até a roupa que ele leva apodrece, não leva nada. Nada. Por quê? Porque para este mundo nós não trouxemos nada, e nada nós vamos levar. Mas uma coisa nós levamos, uma coisa nós podemos levar, a nossa fé e a nossa aliança com Deus em Cristo Jesus. Por um momento o povo aqui começou a dizer, olha, há coisas aqui que se nós começarmos a seguir aqueles que adoram Baal, também dá certo. Nós podemos também ser bem-sucedidos se nós agirmos como aqueles que adoram Baal. Mas para você fazer isso, você quebra princípios, mandamentos, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, aí não tem problema, contanto que dê certo. Mas um dia, o profeta Elias, ele chama o povo para si. Ele diz assim para o povo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se Baal for Deus, então vocês desprezem o Senhor e seguem Baal. E o povo não respondeu nada, ficaram só pensando. Mas quando ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos levantar dois altares, um para Baal e outro para o Senhor. Por que ele incentiva as pessoas a levantar um altar para o Baal? Porque ele tem certeza no coração dele que o Deus que ele serve é o Senhor. E eu tenho certeza que o altar que eu levantar para o Senhor, vai haver resposta. Mas o altar que for levantado para Baal,
Não haverá resposta, por quê? Porque todos os demais deuses dessa terra se calam diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Criador, Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele bem sabia, porque Baal pode falar, pode responder, mas não na presença do Senhor, porque na presença do meu Deus, os deuses se calam, os deuses têm que se prostrar e reconhecer que somente Ele é o Senhor. Vamos levantar 2 altares, e você já sabe o que aconteceu com o altar de Baal, porque de manhã até a tarde, eles clamaram, eles invocaram, eles passavam lanças no seu corpo, 450 sacerdotes clamando e cortando o seu corpo com lâminas, para que o sangue deles fosse derramado sobre o altar. E eles adoravam e eles invocavam Baal, mas Baal estava calado, Baal estava emudecido. Por quê? Porque o altar do Senhor estava do lado dele. E quando o Senhor responde: calai-vos e sabei que eu sou Deus. Calai-vos, moradores da terra, e saibam que eu sou o Senhor. Aí o que acontece? Não há resposta, não existe resposta. Então Elias diz: então vamos invocar o Senhor. E é isso que Deus colocou no meu coração, que o Senhor responde quando nós clamamos, mas existe a maneira correta de nós buscarmos ao Senhor, existe uma maneira correta de nós obtermos a resposta do Senhor na nossa vida. Primeira coisa, ele olhou o altar e notou que o altar estava quebrado, o altar estava desconcertado. Como que eu vou apresentar para o Senhor um altar que não esteja em perfeitas condições? Eu quero dizer para você que cada um de nós somos um altar. E como que nós queremos a resposta de Deus na minha vida? Você quer a resposta de Deus na sua vida? E às vezes nós clamamos e clamamos e clamamos e buscamos, já estamos que nem uns 450 profetas de Baal, já estamos perdendo até a fala, de tanto gritar, de tanto chorar, e Deus não responde. Mas por que o meu Deus não responde? Por que o meu Deus não me atende? Quem sabe nós temos que examinar o altar, e se notarmos que o altar precisa de reparo, de conserto, então nós temos que nos colocar diante do Senhor e temos que reparar, que consertar o altar, porque o altar do Senhor tem que estar em conformidade com a palavra do Senhor, porque depois de tudo feito, diz a palavra que Elias fez conforme a palavra do Senhor. O altar tinha que ter 12 pedras, porque eram 12 as tribos de Israel. Não existe, não é 11. E se tiver 10, ou 9, ou 8, tem que ter 12, porque assim completava as tribos de Israel, aquela que o Senhor tinha aliança. Deus responde sobre a sua aliança. Aprenda isso. A resposta do Senhor se dá através da sua aliança, naquilo que Ele tem aliança. Então, se a aliança do Senhor era com as 12 tribos, então tinha que ter 12 pedras. Então Ele coloca as 12 pedras. Coloca 12 pedras. Nós temos que estar de acordo com a aliança do Senhor. E qual é a aliança que a igreja tem com o Senhor? A aliança
do Novo Testamento no sangue do Filho dele, do Cordeiro, do Senhor Jesus. Através da nossa aliança. Onde que está a aliança do Senhor? A aliança está no sangue de Jesus Cristo. Então, este altar que sou eu, que somos nós, cada um de nós, esse altar tem que ser restaurado, consertado e edificado sobre a aliança que é o Senhor Jesus Cristo. Como que eu conserto o meu altar? Quando eu estou lavado no sangue do Cordeiro. Quando os meus pecados e as minhas transgressões estão limpas diante do Senhor por causa do sangue do Cordeiro. Não adianta, a palavra do Senhor diz que Deus não atende a pecadores. Deus não atende a pecadores. E se nós chegarmos diante do Senhor cheio de defeitos, como um altar despedaçado, quebrado, não vai haver resposta, nunca. Mas quando nós chegamos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome daquele que deu a sua vida, que morreu, que derramou o seu sangue, e com o seu sangue me comprou, me lavou, me remiu, me purificou, santificou, justificou, me restaurou, me levantou, me consertou, e me fez uma nova criatura, é que eu chego diante do Senhor, e os ouvidos do Senhor já se inclinam para ouvir a nossa voz. Por quê? Porque nós chegamos diante do Senhor através da nossa aliança. Onde está o conserto? O conserto está na aliança. A aliança é o Senhor Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, receber Jesus não é apenas mudar de religião ou aceitar uma nova religião. Receber Jesus significa aceitar o Filho de Deus. A vida eterna é essa, que recebam o Filho, porque o Filho traz a vida, e a vida com abundância. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Quem crê no Filho, crê no Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. É essa aliança. E quando você convida o Senhor e diz: Senhor Jesus, entra no meu coração, Senhor Jesus, entra na minha vida, conserta. Jesus disse: um espírito imundo sai de uma casa, mas não de uma residência, de uma casa de alvenaria, mas da casa que ele diz somos nós. Expulsa um espírito maligno, saia em nome do Senhor Jesus. Ele sai. Mas Jesus disse assim, ele dá uma volta. Daí ele diz assim: eu vou voltar lá, do mesmo lugar que eu saí. Mas se ele encontra a casa vazia, limpa, desocupada, ele disse: eu vou voltar, e vou trazer mais 7 amigos, entre aspas, né? Amigo dele, né? Mas inimigo nosso. E Jesus disse: o estado daquela pessoa agora se torna pior do que era antes, viu? Mas quando este espírito perturbador, imundo, retorna e ele encontra a casa ocupada, agora tem um novo morador, agora a casa tem dono, agora a casa tem morador. Quem é que mora nessa casa? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, aquele que se tornou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei das Nações. Ele agora é o proprietário e é ele que reside. O Espírito só dá uma olhada assim e fala assim: e já está cheio de fogo nesse lugar. Eu, hein? Estou fora. Ele vira as costas e vai embora. Esse é o altar consertado. Esse é o altar que recebeu a nova aliança. Esse é o altar que está pronto para receber a resposta do Senhor. Por isso Jesus disse: tudo o que você pedir ao meu Pai em meu nome, crendo,
recebereis, e tereis. Depois que ele coloca a lenha, ele coloca um sacrifício. Sabe, uma das coisas que tem sido perigosa para os cristãos é a maneira que eles entendem a graça. Olha, graça significa que Jesus fez um grande sacrifício por nós e nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício. Deus não quer sacrifício, não quer mesmo. Deus quer obediência. Só que me mostra, assim como Tiago fala assim: me mostra as tuas obras, eu direi qual é a tua fé, porque a fé sem obras é morta. Assim também me mostra o teu sacrifício e eu digo qual é a tua obediência. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência, irmãos. E lá existe, por acaso, obediência sem sacrifício? Um filho quer ir num lugar, mas quer ir por toda a lei. Os amiguinhos convidou, e ele está todo motivado que quer ir. Ele chega lá, só falta pedir para o pai e para a mãe. Já está tudo certo, só falta o pai e a mãe concordar. E quando ele chega lá, o pai fala assim: nem pensar. A mãe fala assim: eu também não aceito, não concordo. Aí dá uma tristeza no coração dele, e se ele é obediente, ele já pega o telefone ou passa um e-mail para os amigos e fala assim: olha, fulano, nem passa mais aqui porque eu não vou. Por quê? Porque o meu pai falou que não é bom que eu vá, ele não quer que eu vá. O meu pai não aceitou, não concordou, não permitiu. E se ele acha assim, eu vou obedecer. Tem sacrifício ou não tem? Aí ele está lá na casa dele, põe o pijaminha dele, toma um banho, está lá. Ele pensa onde os amigos estão, ele fala assim: podia estar lá me divertindo com eles, só que tem uma coisa, eu estou aqui. Por quê? Porque melhor é obedecer ao meu pai. Melhor é eu estar de bem com meu pai do que a minha própria vontade. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Quando ele ora ao Pai e disse: não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Agora tem aqueles filhos que quando o pai fala, eu conheci um rapaz, um menino, jovem, 18 anos, e ele chegou a falar isso para mim. Ele disse assim: nesse quarteirão eu sou o filho mais obediente que tem, porque o meu pai fala para mim assim: chega cedo. Ele falou: pode deixar, pai, eu vou chegar bem cedo, só para 6 horas da manhã, 6:30, 7 horas eu estou chegando. Eu sou obediente. Filho, chega cedo. Pode deixar, pai. Ele saía dando risada: pode deixar, meu pai, eu vou vir bem cedo. Só que teve um dia que deu 6 horas, o filho atrasou. Deu 7 horas, o filho atrasou. Deu 8 horas, o filho atrasou. Falou: ele nunca veio tão tarde assim. O que será que aconteceu? Daqui a pouco toca o telefone. Seu filho vinha vindo de Limeira, ele e mais 4 amigos, tinha bebida, tinha uísque, tinha várias coisas dentro do veículo, e o veículo deles entrou embaixo de um caminhão. Não sobrou ninguém, todos morreram. Era um menino tão novo, saudável, inteligente. Só que aquele dia ele desobedeceu o pai, porque chegou tarde, ou nunca mais chegou.
Porque muitas vezes, e os pais são evangélicos, os pais servem a Deus. Como é difícil nós entendemos que obediência e sacrifício andam junto. E ali ele coloca o sacrifício no altar. Por quê? Porque como que vai haver resposta de Deus se não existe o sacrifício? Primeiro o sacrifício, depois a resposta. E quando ele colocou o sacrifício, colocou a lenha, ele poderia simplesmente falar: agora não falta mais nada. Falta? Não falta mais nada. Mas para o profeta dizia: ainda falta. Ele começa a cavar em volta do altar, e ele vai abrindo um rego, um buraco em volta do altar. E alguém disse: o que esse homem está dizendo, está fazendo? Ele disse: preciso de algo mais. Para que haja resposta, precisa de algo maior, precisa de algo ainda mais excelente. Quantos aqui têm uma aliança com Deus em Cristo Jesus? Diga amém. Mas às vezes nós achamos que só a nossa aliança basta, porque o altar já está restaurado. Achamos que já tem o sacrifício, porque eu quero ver você jejuar sem sacrifício, quero ver você orar sem sacrifício, quero ver você ler a palavra sem sacrifício, eu quero ver você vir à igreja sem sacrifício. Está chovendo, eu vou. Está frio, eu vou. Estou meio com um pouco de dor, eu vou. Por quê? Porque o meu sacrifício é a minha obediência, é o meu temor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E não importa as condições que eu estou, ou que o tempo esteja, mas Ele vai estar lá, e eu estarei lá para adorá-lo, para buscá-lo e para servi-lo. Falta uma coisa: água. Mas nunca ninguém ouviu falar que para fazer um sacrifício, nenhum sacerdote fez isso, nenhum profeta fez isso, nunca ninguém acrescentou água no altar. Mas para que haja resposta, sabe por que ninguém pôs água? Sabe por que ninguém pôs água? Sabe por que não? Porque quem acendia aquela lenha era quem? O sacerdote. O sacerdote acende a lenha, e ele dizia assim: se a lenha estiver molhada, não acende, não pega fogo. A lenha tem que estar seca. A lenha tem que estar seca. Por quê? Porque quando o homem põe fogo, a lenha tem que estar seca. Mas quando é o Senhor que vai acender, foi a única vez que um sacrifício foi acrescentado água. E ele despejou, primeira vez, segunda vez, terceira vez, aquela lenha encharcou, desceu a água, escorreu pelo altar e encheu aquele rego. E a palavra do Senhor diz que a água representa o Espírito Santo. Se você precisa de resposta do Senhor, irmãos, somente uma busca através do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus se preocupou com os discípulos e disse assim para eles: vocês não saiam de Jerusalém, vocês não comecem nada, não façam nada, não iniciem nada, que não aconteça nada nas suas vidas sem que vocês sejam cheios do Espírito Santo, sem que venha sobre vós o Espírito Santo. Por quê? Porque quando você busca o Espírito Santo, ou através do Espírito Santo, então a manifestação dos céus está selada sobre a sua vida. Ou você não está errado, não, você não está enganado.
derramar água e molhar, encharcar a lenha desse jeito? Desse jeito a lenha não acende. Não acende quando o homem quer acender, mas quando quem vai acender é o Senhor, para Ele não existe impossíveis. E para buscar essa água, depois de tanto tempo sem chover, você pensa que é fácil achar água assim? É difícil, hein? Precisa reunir muita água para fazer o que ele fez. Tem que ter muita água para fazer o que ele fez num lugar de seca, totalmente seco. Mas ali, aquela água tinha que ser abundante. Despeja mais, porque assim tem que ser a unção do Espírito Santo. O óleo, o azeite da unção que caiu na cabeça de Arão, poderia fazer assim: nós vamos ungir você, molha a pontinha do dedo e coloca na cabeça, na testa dele, e diz: você está ungido. Mas para entrar no tabernáculo, para chegar diante da arca da aliança, da presença do Senhor, a unção tem que ser como está no Salmo 134, o óleo que desceu pela cabeça, escorreu pelas barbas, desceu pelas vestes, pelo corpo e chegou até os seus pés. Assim foi a água que desceu, caiu no altar e escorreu e chegou até aquele rego. E quando ele tinha feito tudo isso, agora não falta mais nada. Agora só resta uma coisa: a resposta do Senhor. Sabe, irmãos, quando a gente faz tudo isso, a resposta do Senhor é inevitável. Quando a gente tem todo esse procedimento, esse cuidado que eu acabei de dizer, pessoal, o que vocês vão ver aqui hoje, o que os vossos olhos verão, nunca ninguém viu, mas hoje vocês saberão que em Israel existe Deus, e Ele é o Senhor de toda a terra. Porque, veja as minhas mãos, eu não vou acendê-la, mas alguém que está lá em cima e fez os céus, a terra, o homem, todas as coisas, a provisão vem dele, a resposta vem dele, e o poder vem dele. E eu quero dizer para você hoje que tudo aquilo que você precisa, espera e depende, é Ele que fará na sua vida. Por isso que diz a palavra: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá os braços fortes do Senhor de agir? A hora que Ele afasta e Ele invoca o nome do Senhor, e Ele invoca o Senhor, como está escrito aqui na palavra, quando Ele disse: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste tornar o coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor. Interessante que o fogo consumiu a oferta, o sacrifício, a lenha. O fogo desceu pelo altar, onde estava o concerto, a aliança, e o fogo desceu até a água. E o mais interessante é que água apaga fogo, mas ali diz a palavra que aquele fogo lambeu toda aquela água, recebeu aquela água. Por quê? Porque aquela água pertencia também ao Senhor. Tudo o que foi oferecido e apresentado, tudo, o Senhor respondeu. Não só o fogo, mas respondeu, recebeu o sacrifício, recebeu o altar e recebeu a água que foi ofertada e colocada. O que eu quero dizer para você, que aquilo que você espera do Senhor, se você tem esperado, mas até hoje eu não recebi, até hoje eu não alcancei, até hoje ainda não houve resposta na minha vida, mas o Senhor hoje nos ensina como Deus responde,
e como Deus atende. Vamos colocar de pé. Eu quero e creio que o Senhor vai responder hoje na sua vida, vai atender e vai manifestar a presença dEle. Quando nós chegamos agora diante do Senhor, busca o Espírito Santo, busca um concerto, uma aliança com o Senhor, e deixa agora que a resposta dEle venha sobre a sua vida. E tudo aquilo que você está esperando, tudo aquilo que você está aguardando, o Senhor te trará como resposta nessa noite. Feche os seus olhos. Você que nos assiste pela internet, acompanhe-nos nessa oração, e tenho certeza que a presença e o Espírito Santo de Deus vai tocar, vai encher e vai fortalecer a sua vida. Ó poderoso Deus, grande e maravilhoso, santo é o teu nome. Senhor, Baal se calou diante do Senhor. Baal se calou, Senhor. E tudo aquilo, Senhor, que vem ser como complemento na vida do teu povo, que venha se calar nesse instante. Nenhum encantamento, nenhuma magia, nada venha, Senhor, tomar o lugar do Senhor e da tua glória na nossa vida. Responde agora, Senhor, com fogo. Responde agora, Senhor, com fogo, como o Senhor respondeu, Senhor, aos 120 que estava clamando no cenáculo, clamando pela tua presença, clamando, Senhor. Ali, ó Deus, o altar estava restaurado, porque tinham crido e recebido o testemunho de Jesus e aliança no Novo Testamento do sangue do Cordeiro. E ali eles ficaram reunidos, porque sabiam que o altar estava restaurado. Quando Pedro levanta e diz: meus irmãos, o nosso altar não está completo, porque só somos 11, porque Judas não está mais conosco. Então precisamos eleger mais um para que o altar se complete. Precisamos eleger mais um para que o altar seja perfeito. E agora que o altar já foi restaurado, ainda falta água. Ainda há necessidade que a água venha sobre o altar, que esta água derrame, escorra pelo altar e encha os regos em volta. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, esta água que está empoçada em volta é a água que matará a sede, porque rios fluirão do nosso interior. E aquele que tem sede beberão dessa água. Os serão curados, serão libertos, serão tocados, alcançados, transformados pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. A extensão do altar é a água, porque a água não se limita somente ao altar, mas a água está em volta do altar, para que outros também possam participar e possam recebê-la. Senhor, eles clamaram a Ti, e o Espírito Santo desceu, e o fogo do alto desceu, porque diz a palavra que sobre eles foram repartidas e distribuídas línguas de fogo, labaredas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E que a tua igreja nesta noite seja cheia do Espírito Santo, que o teu povo nesta noite seja cheio do Espírito Santo. Esta água venha, Senhor, derramar. Derrama, Senhor, derrama agora, Senhor, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, sobre os teus servos e sobre as tuas servas, porque assim diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então derrama, Senhor, derrama a tua unção, como derramaste, Senhor, aquele óleo sobre a cabeça de Arão e desceu até a planta dos seus pés. Assim, Senhor, toca nos nossos corações, resplandece o teu rosto, cura, Senhor, nesta noite os doentes,
os enfermos, em nome do Senhor Jesus. Doenças, enfermidades, espíritos de enfermidade, em nome do Senhor Jesus, sai agora. Dores, enfermidade que estão nos olhos, a enfermidade que está nos ouvidos, a enfermidade que está no coração, a doença que está no pulmão, a doença que está na coluna, a doença que está no fígado, no estômago, nos rins, no intestino, em nome do Senhor Jesus. Caroços no corpo, desapareçam agora, em nome do Senhor Jesus. Doenças nos nervos, nos ossos, na pele, em nome do Senhor Jesus. Todas as enfermidades, todas as doenças, todos os males sejam arrancados agora, em nome do Senhor Jesus. Recebam a cura, que o teu povo receba a libertação nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre as portas dos céus agora, Senhor, e responde o clamor desta mãe que chora e intercede pelos seus filhos. Oh meu Deus, responde esta vida que tem clamado, que tem buscado, que tem te invocado, esta vida, Senhor, que tem esperado em ti, Senhor, como o Senhor Elias esperou inteiramente no Senhor, levantou os olhos para o céu e disse: responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde a minha oração. Eu clamo a ti, Senhor. Esta vida que tem clamado a ti, Senhor, responde, 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 responde com fogo, responde, Senhor. A tua resposta vem com o fogo, a tua resposta vem com a tua glória, a tua resposta vem com o teu poder, a tua resposta vem com o teu espírito. Oh meu Deus, e todo o povo se prostrou e adorou o Senhor e disse: somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus. Que todos os povos dessa terra possam prostrar, possam te adorar e possam dizer: somente o Senhor é Deus, somente Ele é o Senhor. Não existe outro além do Senhor, não existe outro Deus além deste Deus forte, poderoso, majestoso, tremendo. Em nome do Senhor, responde, Senhor, atende, Senhor, responde, responde, responde essa pessoa que aguarda esta cura, responde essa pessoa que aguarda esta resposta de ti, Senhor. Dá o teu livramento, dá a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, traz alívio, traz livramento, traz unção, traz solução, traz um despertamento, traz avivamento para o teu povo e para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, somente antes de nós encerrarmos, eu quero dizer para você, somente para completar essa mensagem, que se você continuar a leitura desse capítulo, no mesmo capítulo, você vai entender uma coisa: aquilo que ele colocou no altar foi tão precioso para Deus, foi tão precioso para Deus, porque nós sabemos que a água que está na terra, ela passa por um processo de vaporização, e ela sobe e formam as nuvens que descem e molham a terra. E tenha certeza, não chovia aquela seca, mas quando ele colocou aquela água no altar, e o fogo do céu desceu, e lambeu aquela terra, toda a vaporização daquela água. Você continua lendo o versículo depois na sua casa, e depois Elias, ele diz, como está aqui no versículo 41, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há
de uma chuva abundante. Não chove sobre a terra, mas agora, depois deste fogo, depois que houve essa vaporização, os céus se abrirão e chuva abundante descerá sobre a terra. Depois do culto de hoje, eu estou falando isso na autoridade que o Senhor me concede, para profetizar sobre a sua vida, que um grande ruído de chuva abundante já se faz sobre a sua vida. Aleluia! Vai cumprir. Vai cumprir. Vai cumprir. Vai cumprir. Vai cumprir. Creiamos. Porque às vezes a gente acha que é fácil crer, mas não é não. Crer é difícil. Um dia eu fui convidado para pregar numa igreja, era essas horas mais ou menos. E a hora que eu fui encerrar o culto, eu falei: irmãos, o Senhor está mandando dizer para alguém aqui hoje, que faz muito tempo que você está desempregado, mas o Senhor está dizendo para você que ainda hoje você vai estar empregado. Eu vi que o pastor ficou meio assustadinho, olhou para mim assim, e eu passei a palavra para ele, e ele encerrou o culto. Passado alguns dias, ele falou assim: pastor, o que é isso? O irmão estava desempregado há tanto tempo. Ele foi embora para a casa dele. Chegou na casa dele e foi dormir. Quando deu 11h30 da noite, parou um carro e bateu. Ele levantou da cama e saiu para atender. O carrão parado em frente, um senhor desceu e disse assim: um dia você levou um currículo na minha empresa. Levei. Você ainda está desempregado ou você está empregado? Ele falou: estou desempregado. Ele falou: eu preciso que você comece amanhã, às 7h da manhã. Às 7h da manhã você vai começar. Aí o homem olhou no relógio e disse assim: ainda não é meia-noite. Como esse Deus age. Talvez o dono, o patrão podia falar: mas isso é hora de bater na casa dos outros para oferecer serviço? Não pode esperar amanhecer o dia? Não pode esperar amanhecer o dia e ele ir amanhã às 7h da manhã e falar: está desempregado? Tá, então pega as suas coisas e vem comigo. Poderia? Poderia, mas a palavra de Deus não pode cair por terra, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta para trás vazia. E quando Deus fala hoje, não é amanhã, é hoje. E se o Senhor está dizendo que existe ruídos de chuva abundante na sua vida, é porque o ruído já está estrondando. Os relâmpagos, os raios e os trovões já estão chegando, e a chuva abundante vai molhar a sua terra. Amém? Graças a Deus. Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Aleluia. Só para os que crerem. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Que Deus abençoe aqueles que nos acompanharam pela internet. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.